Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Os Trabalhadores da Última Hora, com a palestrante Grace Solano, ocorrida no dia 26 de dezembro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amiga, você pode fazer a prece inicial. Então, boa noite a todos. Eu sou a Grace e hoje nós vamos falar do tema Os Trabalhadores de Última Hora. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, eu convido a todos neste instante que possamos fechar os nossos olhos e conectar com o reino dos céus. Que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e rogarmos ao nosso Mestre Jesus para que esteja conosco, nos inspirando a compreensão correta do tema de hoje. Pedimos a Ti, Mestre Jesus, a Tua bênção, o Teu amor e que possa nos envolver com todas as vibrações da paz, que possa envolver os nossos lares, nossos amigos, nossos familiares, e que hoje, Mestre Jesus, possamos realmente estar dispostos a abrir os nossos corações para compreender um pouco da Tua palavra esclarecedora, que possamos compreender de verdade, no fundo de nossas almas, os trabalhadores de última hora. Quem são? Qual a motivação que os leva ao trabalho? Que vós, Mestre Jesus, possa aclarar as nossas ideias e serenar os nossos corações, trazendo luz e paz a cada um de nós. Que assim seja. Bom, amigos, então hoje nós vamos falar sobre esse tema, os trabalhadores da última hora. É uma parábola, para que a gente possa compreender melhor. Falando resumidamente, ele é baseado na parábola de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 20. E é um texto um pouquinho longo, né? Vai do versículo 1 ao versículo 16. Nesta parábola, Jesus fala aos que estão à sua volta sobre o dono de uma vinha, um pai de família, que sai para angariar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E ele começa a sair ali na madrugada, né, na primeira hora. E encontra alguns ali na praça, na região, e os convida ao trabalho e diz que pagará um denário, um dinheiro, pelo dia de serviço. E depois ele vai sair de novo à terceira hora do dia, à sexta, nona hora, e vai convidando mais trabalhadores que estão ali, sem o trabalho, para irem trabalhar na sua vinha. E convidam também os trabalhadores na 1ª hora. Convida esses que estão ali na praça para irem trabalhar e pergunta por que estão aqui, né? E eles respondem, porque ninguém ainda nos assalariou. E ele diz, então venham trabalhar na minha vinha, que eu pagarei o que for justo. O que for justo. E assim, esses trabalhadores vão trabalhar na vinha. Ao final do dia, né, findando aquele dia de trabalho, ele chama o seu mordomo e diz, reúna os trabalhadores e vamos fazer o pagamento a eles. Comece dos últimos aos primeiros. E começa a fazer o pagamento a esses trabalhadores. Os últimos trabalhadores receberam um dinheiro. E assim vai passando até chegarem ao pagamento aos primeiros trabalhadores, que também receberam um dinheiro pelo seu dia de trabalho. E estes questionam, mas nós
trabalhamos o dia inteiro, estávamos aqui desde o início do trabalho e eles acharam que iria ganhar mais do que os outros que entraram por último. E os pais de família dizem, não, o combinado com vocês foi o quê? Quando eu chamei que eu iria pagar um dinheiro a cada um de vocês. Ele não está fazendo mal, não está tirando o direito. Foi o combinado. E que ele havia resolvido a pagar aos últimos trabalhadores igualmente. E que ele poderia fazer essa escolha e não estaria descumprindo com o combinado com os primeiros trabalhadores. E ele encerra, Jesus, essa parábola dizendo uma frase que a maioria de nós já deve conhecer, que é: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quando nós começamos a estudar sobre essa questão dos trabalhadores da última hora, vamos encontrar diversas interpretações. Só que hoje aqui nós vamos focar a vista à luz da doutrina espírita. Mas isso também não significa que nós vamos ter uma visão unilateral dessa parábola. Nós podemos tirar diversos ensinamentos. Primeiro, nós temos que ter consciência que essa parábola vai nos remeter a pelo menos 3 pontos, a 3 reflexões. Nós vamos poder refletir a respeito do valor do trabalho, o valor do trabalho. Nós vamos poder refletir sobre o significado do trabalhador da vinha. O que é esse trabalhador da vinha, na verdade? Por que Jesus utilizou ali a esfera de trabalho, a vinha? E também podemos ter em mente que essa parábola nos remete ao princípio da reencarnação. Tudo isso nós podemos refletir e discutir, analisar a respeito desse tema que Jesus nos trouxe, dessas elucidações. Então, vamos pensar assim, a primeira, segunda, sexta hora, a nona hora, a 1/10 hora. Essa era uma divisão de horas, de tempo, do dia que era utilizado na época, ali a época de Jesus na região. É como se a gente falasse 9 horas da manhã, ao meio-dia. Só que lá era uma contagem diferente. O dia era 24 horas, mas era dividido no período da noite e no período do dia. O período do dia iniciaria ali 6, 7 horas da manhã para nós, mas, na verdade, as horas não eram registradas pontualmente como nos dias atuais, mas sim de uma forma com referência do nascer e o pôr do sol. Então, por isso, essas horas do dia, a 1/10 hora, seria ali mais ou menos 1 hora antes do pôr do sol. As horas noturnas, no período da noite, já tinha os períodos de vigílias, que para os judeus era de uma forma e os gregos de outra. Nós não vamos entrar nesses detalhes, que não é a discussão de agora. Das horas é só para que a gente possa compreender que era uma divisão de horas de um dia de trabalho ali daquela região. Mas por que Jesus utilizou a vinha como exemplo? Porque a vinha era um meio de trabalho ali, era uma locação de trabalho comum também da região. Porque para a alimentação ali da época, 3 alimentos importantes: o vinho, o pão e o peixe. Eram importantes na alimentação das pessoas. Então, as pessoas tinham esse trabalho relacionado para a sua alimentação. Só que também vai transcender a esse significado ali, real e material. A vinha nós podemos levar para a conceituação material e também para a conceituação espiritual. É tanto que o Livro dos Espíritos tem como símbolo lá um ramo de uva, né, de uma videira, a representação. Então, a vinha é uma representação também para a matéria e para o espírito. Então, nós encontramos também essa referência da vinha
no Velho Testamento, e também era uma coisa mais próxima ali dos judeus. Então Jesus utilizava das palavras, da rotina, para que aqueles que estavam ali pudessem compreender os seus ensinamentos. Então, digamos assim, o vinho, que é o produto final, seria ligado mais ao nosso lado espiritual. E todo o trabalho na vinha, digamos que as folhagens, tudo isso seria mais ao nosso trabalho material, representa a nossa vida material, o nosso cultivo. E quando nós falamos de trabalhadores de última hora, pegando essa referência da parábola, desta parábola da vinha, nós podemos analisar diversos pontos. Atualmente, nós podemos levar para o rumo que nós, espíritas, a maioria já conhecemos, que estamos numa fase de transição findando. A transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, nós podemos compreender que esses trabalhadores de última hora são os que estão aqui neste momento trabalhando em favor da obra do Cristo, na obra do Senhor, para que a humanidade possa transpor esse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que é um mundo melhorado. E pelas notícias espirituais que nós temos, nós sabemos que essa hora da transição, ela está próxima de findar, de se completar. Mas não significa que tem uma data marcada, né? Chico Xavier tem até um documentário da data limite, ele faz uma previsão aproximada que Emmanuel diz. E começa a se fazer muito misticismo, muita coisa a respeito disso, mas não existe uma hora exata, um ano exato para dizer acabou expiação e provas e começou imediatamente regeneração. É uma transição contínua que vai se dando de uma forma sutil. E quem são esses trabalhadores de última hora, na verdade? Se a gente colocar agora para este lado, para este momento, são os espíritas. E outros trabalhadores também da época do Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que é justamente esse tema, os trabalhadores de última hora, nos é dito que os trabalhadores de primeira hora foram quem? Foram os profetas, foram Moisés. Ou seja, ali nas primeiras revelações mais abrangentes da humanidade, o Cristo tinha os seus trabalhadores, aquela época na humanidade. E ali, eles fizeram o seu papel. E no transcorrer desses milênios da humanidade, muitos entraram no trabalho do Cristo, na nona hora, na sexta, em diversos momentos da humanidade, houve-se os trabalhadores que começaram nessa senda cristã, que trabalharam realmente para divulgar a boa nova. E nós que estamos aqui hoje, estamos na última hora. E isso vai por vários motivos. Talvez porque não aproveitamos as oportunidades dos primeiros momentos. Ou talvez porque agora chegou o momento que nós pudéssemos trabalhar. Rodolfo Caligares coloca também no livro Parábolas Evangélicas, que esses trabalhadores de última hora podem ser também espíritos criados há menos tempo, de última hora, que não tem muito tempo que foram criados, mas que resolveram seguir um caminho mais rápido para a sua própria evolução. Os de primeira hora pode ser aqueles espíritos que ficaram mais resistentes para a sua evolução e demoraram mais a compreender este processo evolutivo. Cada um à sua hora. Mas independente de qual seja
a idade espiritual, o que importa mesmo é o trabalho. Porque uma das contestações dessa parábola é o porquê que aqueles que trabalharam 1 ou 3 horas receberam o mesmo pagamento dos primeiros. Se a gente for olhar aqui, hoje, no nosso mundo, não seria injusto você chegar lá no seu ambiente de trabalho, digamos, às 7 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro, sair às 6 horas, na hora de você bater o ponto de ir embora. E aí, no final do mês, tem outro trabalhador que chega a 1 hora da tarde, sai às 6 e recebe o mesmo valor, o mesmo salário. A princípio, muitos consideram isso, que Jesus poderia estar fazendo um discurso de injustiça. Mas, na verdade, vai tangir aquele segundo tópico de reflexão, ao valor do trabalho. Qual é o valor desse trabalho? O valor do trabalho não está na quantidade de horas empregadas para a realização do trabalho. O valor do trabalho está na qualidade da tarefa executada. Tem pessoas que, para fazer a mesma função, para chegar ao mesmo resultado, vão demorar um tempo maior. Outros vão trabalhar com mais dedicação, com mais afinco e vão conseguir atingir o resultado com perfeição em menos tempo. Então, qual é realmente o valor do trabalho? O valor do trabalho está na quantidade de tempo que eu demoro para realizar uma tarefa ou na qualidade do meu tempo empregado? E uma dessas questões que Jesus traz à tona, o que importa realmente não é o tempo que a gente está ali dizendo que é cristão, não. Porque eu posso me dizer cristão desde há 1000 anos atrás, de encarnações ali bem antigas. Ali ao tempo de Jesus, talvez eu, espírito encarnada de alguma forma, possa ter me dito cristã, posso ter passado por várias épocas da humanidade me dizendo cristã. Empreguei várias encarnações nesse processo, mas não produzi nada de útil realmente na senda do Cristo. Realmente não entendi a sua palavra, realmente não entendi seus ensinamentos. Estava lá na primeira hora, estou chegando aqui na última e não fiz nada. O valor do trabalho está em fazer o máximo de empenho para o melhor. E nós podemos conferir também, voltando para a questão das horas, é óbvio que nós não vamos medir essa qualidade de trabalho apenas numa hora, em um dia, mas nós podemos considerar as horas como as horas do Senhor. Porque lá em Pedro, na segunda epístola, ele fala que um dia aqui na Terra pode ser que é 1000 anos para o Senhor. E 1000 anos um dia. Então, como é que a gente vai ter essa relatividade de tempo? Nós podemos considerar também que 1 hora perante o Senhor seria uma encarnação. Algumas são mais longas, outras são mais curtas. Mas qual é a utilidade do trabalho que eu estou dando durante a minha existência? Hoje, agora, nós estamos podendo realmente nos dizer como os trabalhadores da última hora? Estamos realmente empenhados em fazer a nossa parte, ou nós só estamos esperando o tempo passar, olhando para o relógio, contabilizando e esperando o pagamento? É uma reflexão também que essa parábola nos traz. Onde está cada um de nós? Onde eu estou neste momento? Eu estou trabalhando, esperando só o pagamento? Ou eu estou trabalhando
porque eu quero realizar o meu trabalho da melhor forma possível. E aí, nós vamos tocar também na questão do trabalho de cada um. Gente, não importa qual a função eu exerço. Eu posso ser enfermeiro, eu posso ser professor, eu posso ser um faxineiro, eu posso ser músico. Não importa a minha função, como eu estou fazendo. Como eu estou me dedicando a esse trabalho. Porque muitas vezes, a maioria que está aqui hoje na Terra tende a desvalorizar o trabalho de uns e valorizar o trabalho de outros. Mas qual o trabalho não é importante? Qual trabalho não é importante? Nós tivemos a pandemia, estamos ainda na pandemia, mas nós tivemos momentos muito graves da pandemia, gravíssimos. E nós ouvimos muito falar dos trabalhadores da linha de frente. E muitas vezes esses trabalhadores estavam resumidos apenas nos médicos e nos enfermeiros. Mas será que alguém parou para pensar que se não tivesse a equipe de limpeza, esse trabalho não teria sucesso? Então, quem merece a maior remuneração? Na verdade, todos merecem a remuneração igual, como Jesus mostrou lá no final da parábola. Porque não está ali na função, não está no tempo, mas no empenho, no amor, na dedicação e no acolhimento que você dá à sua função. Quando nós vamos valorizar o trabalho, não é valorizar o que eu faço, mas é valorizar o que o outro está fazendo. Porque nessa conjuntura que se move a sociedade, se nós perdêssemos uma função de trabalho nessa engrenagem, a sociedade não seguiria adiante. Não ia. Porque tudo é importante, do trabalho da formiga ao do pássaro que voa lá pelo céu. Então, Jesus nos traz essa importância. A importância dessa dedicação da parte de cada um, do que eu estou fazendo, do que eu estou disposto a fazer. E, principalmente, eu tenho empatia, eu consigo enxergar o meu próximo como Jesus nos ensina? Eu valorizo o trabalho do outro ou eu desprezo? É uma reflexão, como eu disse no começo, que pode despertar diversos pontos. E se a gente fosse estudar mesmo cada detalhe dessa parábola, nós iríamos passar muito tempo aqui. Então, por isso que a pincelada aqui é mais por cima, é mais para despertar mesmo o interesse, para que a gente vá atrás, para compreender realmente todos os ensinamentos do Cristo. Então, quando ele vai lá, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Gente, não significa que quem começou a trabalhar por último não vai adentrar o reino dos céus. Significa que se ele se esforçar, a sua transformação pode ser muito maior do que outro que está ali desde o começo. As palavras do Cristo soa como uma canção de esperança, como diz Rodolfo Caligares. É um cântico de esperança para todos, porque Jesus está ensinando ali que não importa o tempo, não importa as horas que eu iniciei, que nós estamos iniciando. O que importa ali é o aperfeiçoamento, é a dedicação que cada alma vai colocar no que faz. É aproveitar a existência onde nós estamos, na função que nos cabe, independente da idade. Muitos começam cedo, outros vão despertar ali para o motivo real de que está aqui do seu trabalho, já mais próximo da velhice. Isso não importa.
O que Jesus quer é que nós tenhamos a boa disposição e que possamos aceitar o convite que ele nos faz. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Aí também já ouvi falar que algumas interpretações colocam, né? Muitos são chamados, ou seja, assim, as pessoas chamam, mas aí vão, aí no final Deus escolhe esse ou aquele. Não. Na verdade, não é Deus que está escolhendo fulano ou ciclano. Quando Jesus chama para trabalhar, ele chama a todos. A cada um. A cada uma das suas ovelhas do seu rebanho. Poucos são escolhidos porque poucos se dispõem realmente a caminhar com Cristo. É por isso que são poucos. Não é porque eles são excluídos do caminho. Ninguém é excluído. Mas, segundo o livre arbítrio, cada um segue o caminho que acha mais conveniente. Por isso que são poucos escolhidos, é porque são poucos que realmente se dispõem a seguir. Então, quando nós temos todas essas reflexões, e estamos voltando também ali para esse momento de transição, nós podemos buscar também lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando nos é relatado lá no capítulo 22, né, Ismael, que é o governador aqui, o protetor do Brasil, que ele vai dizer que estávamos entrando ali o século do Consolador, da vinda do Consolador, ou seja, estávamos adentrando lá mais ou menos em 1830, mais ou menos, um pouco antes que teve essa reunião dos espíritos, em cada localidade do mundo, seus países, em suas regiões, cada responsável pelas terras ali, estavam tendo essa simultaneidade de reuniões dessa pleide de espíritos mais elevados para dizer que o Consolador estava chegando. E chegou. O que foi o Consolador? A codificação da doutrina espírita. Allan Kardec fez esse trabalho laborioso. Ele aceitou o convite e não fugiu ao trabalho. Como nós já sabemos e conseguimos hoje compreender melhor o Evangelho de Cristo, justamente por causa desse Consolador. Mas aí Ismael fala que vai vir essa preparada, o século da preparação do Consolador. Mas que depois desse século preparatório, desses movimentos preparatórios do Consolador, iriam vir outros 100 anos, que a humanidade iria precisar de ajuda também, porque muitas coisas iriam se agravar. E aí os pessimistas vão dizer que o que está agravando na humanidade é a falta de amor, é que o ser humano está pior, que as pessoas estão piores, que o mundo está uma bagunça. Mas não é exatamente isso. O trabalho se tornou mais imperioso. O trabalho se tornou mais exaustivo, porque são as últimas horas, trabalhadores das últimas horas, dos últimos tempos. Não é que vai acontecer um cataclisma, vai acabar a Terra, vai explodir tudo, igual tem as teorias que destroem, que o mundo acaba e vai ter... Não. As últimas horas é as últimas oportunidades de melhoria de cada um. Assim que eu iniciei um estudo na doutrina espírita, que eu comecei a fazer o curso introdutório, eu ouvi da ministradora do curso o seguinte, assim, para que eu pudesse entender que nesse tempo de transição ficaria os mansos herdarão a terra, ou seja, para que a gente pudesse continuar aqui a partir do momento que entrarmos neste mundo de regeneração, nós teríamos que ser pelo menos 51% bons. Ou seja, não é porque tem uma taxa
uma medida de bondade ou de maldade em cada um. Mas é porque os nossos sentimentos teriam que tender mais ao bem, ao auxílio, à fraternidade. E a humanidade hoje está tendendo a isso. Nós podemos observar que quando ocorre grandes tragédias ou ocorrem necessidades em regiões ou de pessoas, nós encontramos muitas mãos estendendo, dizendo, olha, eu estou aqui. Olha, você está aí do outro lado do mundo, mas a gente está mandando ajuda daqui. E por que as pessoas estão achando que o mundo está em decadência? Porque não conseguem enxergar, não conseguem sentir as promessas do Cristo se realizando. É claro que neste momento de transição foi dada a oportunidade de muitos espíritos reencarnarem, espíritos que ainda se comprazem com o mal. E eles estão fazendo barulho. Porque como eu ouvi uma vez, o mal é como a carroça vazia. Você escuta o barulho de longe. Ela está vazia, ela vai barulhar. Então o mal é isso. Ele faz barulho. E as pessoas param para ouvir. Mas não param para prestar atenção que em seu derredor as pessoas estão se auxiliando. As pessoas estão conseguindo se enxergar e estender a mão muito mais do que empurrar o outro. E quando nós vemos os escândalos são necessários, disse Jesus. Mas ai daquele que causar. Então, quando nós vemos o escândalo, nós vemos muito barulho em torno do escândalo. Mas a maioria das pessoas que nós conhecemos estão envolvidos? Não estão. Eles estão indignados, trabalhando para o melhor. E eu vou trabalhar para o melhor se eu for fazer o mesmo que o outro? Se eu for praticar a violência? Não. Eu vou trabalhar para o melhor se naquele campo em que eu estou situado, nesta existência, neste momento, eu fizer o melhor. Eu sou professora, então quando eu entro na escola, na sala de aula, eu me esforço. Eu sei que eu não sou a melhor professora do mundo. E talvez não fosse uma profissão que eu realmente escolhi ali, já passei a infância, eu sonhei ser professora. Mas eu tenho consciência de uma coisa hoje. Eu nasci para ser professora. Porque se não fosse assim, a vida não teria me encaminhado até eu chegar aqui. A vida realmente me encaminhou. A vida me encaminhou. E hoje, como espírita, analisando os caminhos que me levaram aqui ao meu trabalho, eu posso perceber mais do que nunca que o que a doutrina nos diz daquela parte que nada é por acaso, não é. Nenhum sofrimento é por acaso, nenhuma dor em nossa existência é por acaso. E nós não somos colocados em funções, em trabalhos que nós não conseguimos realizar. Mas tem um detalhe que nós não podemos esquecer. Um detalhe que a parábola nos ensina. Nós só vamos realizar o melhor se nós tivermos a boa vontade. Se nós tivermos a boa vontade. Porque se nós começarmos aí, esperar o relógio passar ali os segundos, os minutos, para que a hora termine, só para que a gente bata o ponto no final do dia, sem fazer nada, receber sem fazer nada, o nosso salário fica aqui, na Terra. Vamos gastar aqui. Que méritos, que créditos espirituais nós vamos ter para ascender depois que desencarnarmos? Então, aquela história. Cada um, mais ou menos, de acordo com as suas ações, sabe para onde vai. Por onde vai perambular. E são chegados os tempos. E a minha visão de análise deste momento é que nós estamos misturados com
trabalhadores da última e da primeira hora. Da última e da primeira hora. Nascemos aqui, no Evangelho diz que nós, espíritas, somos esses trabalhadores da última hora, mas no tempo que nós encontramos, já próximos a terminar esse período de transição, não todos, mas alguns de nós também vai estar aqui na primeira hora, dependendo de quanto for viver, né? Aqui materialmente falando. Sim, é possível que muitos de nós estejamos já na primeira hora. Ou que se venha ao desencarne agora, pode ser que retornemos já rapidamente na primeira hora. Estão os trabalhadores de primeira hora aqui também, porque estamos recebendo espíritos amigos e enobrecidos de outros orbes. Espíritos celestiais, nós podemos ver. Gente, observem as crianças. As crianças, a nova geração, elas têm uma diferenciação. São crianças que não praticam a maldade, que se importam com o outro. É nato delas. A humanidade já está renascendo melhorada. Isso significa que nós já estamos findando esse tempo de prova e expiações para viver um mundo mais tranquilo. Então, quando nós pensamos os trabalhadores de última hora, também já estão aqui, ó, misturados, de última e de primeira hora. E vamos receber de acordo com o nosso trabalho. Ninguém passará pela porta estreita, entrará para o reino dos céus, se não tiver mérito. E não tem aquela, mas olha, minha mãe, meu pai eram pessoas muito boas, faziam muita caridade, então eles fizeram lá e eu vou entrar ali junto com eles. Não. O reino dos céus não é como aqui na Terra, que os pais podem proporcionar, né, uma vida tranquila para os filhos. Quando estamos falando do reino dos céus, nós estamos falando da evolução individual de cada um. Cada um faz a sua parte. E se o outro está executando o seu trabalho, ele que vai receber a remuneração divina, não é você. Se outro fizer o meu trabalho, eu não recebo. Eu posso até me aproveitar do trabalho do outro aqui na Terra, explorando como muitos fazem, mas a transpor as portas para o nosso mundo espiritual, a justiça divina será concedida. E onde estou? Como me encontro? Eu estou entesourando esses tesouros que vão ficar aqui ou estou entesourando os tesouros dos céus? Porque eu posso levar o que está no meu coração ou ainda estou agarrado ao salário material? Então, quando Jesus coloca essa vinha, coloca esse trabalho, esses trabalhadores, a divisão das horas, a reflexão é profunda, a reflexão não se tange apenas a um ponto, a vários. E cada um vai descobrir por onde deve caminhar, por onde deve refletir. Lembremos que um dia para a gente é 1000 anos para o Senhor. 1000 anos do Senhor, quantas existências possamos ter vindo ou não. O que eu posso dizer é que, para a maioria que está aqui, é realmente a última hora. É realmente o último instante para poder acordar, para poder abrir o coração para Jesus. É a hora de ter os ouvidos de ouvir, os olhos de ver. Mas não é hora de ficarmos parados, mas é a hora de podermos nos movimentar e trabalhar nesta última hora para recuperar o tempo perdido. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento.
né? Mais uma vez, elevar o nosso pensamento ao amado Mestre Jesus, né? Aos amigos espirituais que nos acompanham, que nos favorecem para estarmos aqui, né? Por termos feito a escolha de vir assistir essa palestra que fala de Jesus, que fala também da doutrina, né? Da oportunidade que ela nos oferece para a nossa transformação. Agradecer a Grace por ter trazido esse estudo de hoje. Pedir aos amigos espirituais que nos proteja a nós, aos nossos familiares e amigos, né, de todos os perigos dessas doenças e a todo o nosso planeta, né? Que Deus abençoe, que esteja no lar de cada um para, primeiramente, trazer essa proteção espiritual, né? Porque quando a gente se harmoniza, quando a gente está conectado, eu creio muito que as defesas se armam à nossa volta, dos nossos familiares, do nosso lar. Então, que Jesus possa nos acompanhar ainda nesse finalzinho de ano e na entrada do próximo, nos orientando, nos favorecendo, Senhor. E, mais uma vez, eu peço a gratidão a todos e a todas, e assim, que permissão ao plano espiritual para encerrar a palestra da noite de hoje. Assim seja. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.